Meus amigos, como o governo Lula poderá reconstruir a devastada economia brasileira? É o tema que iremos abordar a partir deste momento. O que nós pretendemos mostrar é como o governo Lula poderá reconstruir a economia brasileira, que se encontra em declínio desde 1980. O declínio econômico do Brasil resultou da adoção do modelo econômico neoliberal desde 1990, da adoção do teto de gasto no orçamento no governo federal pelo governo Michel Temer e mantida pelo governo Bolsonaro, e do comprometimento crescente do orçamento do governo federal com o pagamento da dívida pública, que estão inviabilizando a ação do Estado brasileiro como agente da promoção do desenvolvimento nacional. O que nós pretendemos demonstrar é que a reconstrução da economia brasileira requer a adoção de 3 medidas. Primeiro, o abandono do modelo econômico neoliberal, com sua substituição pelo modelo nacional, pelo modelo econômico nacional desenvolvimentista, para promover o crescimento econômico e a redução do desemprego. Essa seria a primeira medida. A segunda medida seria o abandono da política do teto de gastos públicos existente no Brasil para descongelá-lo, visando não restringir a ação do governo federal na promoção dos investimentos públicos. E a terceira medida consiste em renegociar com os credores da dívida pública o alongamento do prazo de pagamento da dívida pública para o governo federal dispor de recursos para investimentos, porque se tudo continuar como está, constituem em fatores impeditivos ao progresso econômico e social do país. Em outras palavras, o que eu procurei dizer foi o seguinte, que primeiro, que é preciso substituir o modelo econômico neoliberal adotado desde 1990 pelo modelo nacional desenvolvimentista que foi o modelo que foi adotado no Brasil de 1930 a 1980, ou seja, durante 50 anos, e que foi o modelo econômico mais bem sucedido adotado em nosso país em toda a sua história. Então essa seria a primeira medida. A segunda medida seria abandonar a política do teto de gastos públicos existente no Brasil para descongelar o orçamento público, visando evitar que o governo federal seja impedido de realizar investimentos. Por sinal, o presidente Lula, no discurso de posse ontem em Brasília, afirmou que é seu propósito lutar pelo fim do teto de gastos. Que ele sabe perfeitamente que a manutenção do teto de gastos representa um impeditivo para que o governo federal possa realizar investimentos públicos visando a retomada do desenvolvimento. E a terceira medida é renegociar o pagamento da dívida pública, porque mais da metade do orçamento da União é destinado ao pagamento dessa dívida, de modo que, se o governo conseguir renegociar com os credores o alongamento da dívida pública, isto criará as condições de o governo dispor de recursos para realizar investimentos. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: o governo precisa adotar medidas que possibilitem a realização de investimentos públicos. Haja vista que só com investimento privado o país não vai conseguir se desenvolver, conforme nós vamos demonstrar com dados e fatos ocorridos ao longo dos últimos 42 anos de estagnação econômica do nosso país.
primeiro bloco de assuntos que nós vamos abordar nós vamos demonstrar a necessidade do abandono do modelo econômico neoliberal com sua substituição pelo modelo econômico nacional desenvolvimentista, conforme já lhes disse, para promover o crescimento econômico e a redução do desemprego. Bem, de início, eu gostaria de lhes apresentar uma figura que mostra a participação do Produto Interno Bruto do Brasil desde a independência do país, de Portugal, em 1822, até 2022. Nesta figura que nós vamos lhe mostrar, dá para perceber claramente que foi a partir de 1930 que o Brasil alavancou o seu processo de desenvolvimento. De 1822 até o final do século XIX, o Brasil teve um crescimento lento. Elevou o seu crescimento a partir da proclamação da República, com o fim do Império, no final do século XIX, até 1930. Teve um leve crescimento comparado com o período que vai de 1822 até 1892. De 1892 até 1929, houve uma leve subida do crescimento econômico do país. Mas, efetivamente, o crescimento econômico do Brasil aconteceu de 1930 até 1980. E, a partir de 1980, começa a haver um declínio da economia brasileira, com quedas no crescimento econômico, como todos vocês poderão observar aqui. A análise desse gráfico. A análise desse gráfico está aqui. Aqui nós temos de 1822 até 1892. De 1892 até 1932. Aqui corresponde ao período relacionado com o Império, do Império. Aqui nós temos o período da República Velha, até 1932, e aqui corresponde ao período da Revolução de 1930, com Getúlio Vargas, até 1980, com os governos militares. Durante esse período foi o período de que o país alavancou, teve a maior alavancagem no seu crescimento econômico. E aqui dá para observar o seguinte, aqui a participação do Brasil no PIB mundial. Dá para observar aqui nesse gráfico que a participação do Produto Interno Bruto do Brasil no mundo era de 0,5% do PIB mundial em 1822. 0,5%. Alcançou 0,6% no final do Império, em 1892, e de 1892 até 1932, na República Velha, ou seja, desde a proclamação da República até 1932, houve um crescimento da participação do Brasil no PIB mundial de 0,6% para 1%. Houve um aumento de 0,6% para 1%. Entretanto, de 1932, ou seja, desde a Revolução de 1930, com Getúlio Vargas, até 1980, já no final da ditadura militar, a participação do Brasil evoluiu de 1% para 3,2%. Sua contribuição
ao Produto Interno Bruto Mundial. De 1980 a 2022, houve um declínio. A participação do Brasil no Produto Interno Bruto Mundial foi de 3,2%, caiu de 3,2% para 1,9%. Então isso mostra que de 1980 para 2022, a economia brasileira entrou em declínio, depois de um crescimento acelerado que houve de 1930 a 1980. Esse gráfico aqui deixa de forma indiscutível que esse declínio que ocorreu nesse período decorreu do fato do Brasil ter abandonado o modelo que serviu de base para essa expansão que aconteceu de 1930 até 1980. Foi exatamente nesse período que foi adotado o modelo econômico nacional desenvolvimentista. Depois nós vamos lhes explicar exatamente que modelo é este. A partir desse período, sobretudo a partir de 1990, foi adotado o modelo econômico neoliberal. Nesta etapa da economia brasileira, o governo teve um papel ativo no planejamento e como indutor no desenvolvimento da economia brasileira. Nessa etapa, o governo se tornou um mero coadjuvante do processo de desenvolvimento que ficou a cargo do mercado, porque foi a partir desse momento, em 1990, de 1990 a 2022, foi adotado um modelo econômico neoliberal. Então, a nossa proposta é de que o modelo econômico neoliberal, adotado de 1990 até 2022, seja substituído pelo modelo nacional desenvolvimentista, que foi o mais bem sucedido da história do país. Vamos explicar exatamente a diferença entre esses dois modelos. Portanto, meus amigos, o que se observa a análise desse gráfico, é que o Brasil apresentou declínio econômico nos últimos 42 anos, ou seja, de 1980 até 2022. São 42 anos de declínio econômico. Bem, o período entre 1930 e 1980, como já lhes disse, foi o de maior desenvolvimento econômico e social alcançado pelo Brasil, porque o país alcançou, ou melhor, deu um salto no crescimento socioeconômico, pois a população cresceu. Veja bem a diferença, cresceu 3,3 vezes a população. Entretanto, o Produto Interno Bruto Mundial do Brasil cresceu 18,2 vezes a população, o que demonstra que o país teve um excepcional aumento da produtividade. Quer dizer, a renda per capita do Brasil aumentou. Na medida que o Produto Interno Bruto cresce mais do que a população, a renda per capita aumenta. E isso tem repercussões de natureza social, mesmo num país em que a concentração da renda é muito alta, como é o caso do Brasil. Mas o crescimento econômico efetivamente maior desse período, entre 1930 e 1980, ocorreu de 1950 a 1980, quando a população brasileira cresceu 2,8% ao ano, a economia brasileira cresceu 7% ao ano e a renda per capita cresceu 4,2% ao ano. Foi graças à política econômica nacional desenvolvimentista, posta em prática pelo governo brasileiro, que o Brasil teve elevadas taxas de desenvolvimento social e econômico, de 1930 a 1980. Neste período, o governo brasileiro teve papel ativo no planejamento e indução do desenvolvimento do país. Isso é que é importante destacar. Com ênfase, esse desenvolvimento que foi adotado nesse período, a sua ênfase era no desenvolvimento do mercado interno, com a realização de investimentos públicos, sobretudo em infraestrutura econômica, de energia, transporte e comunicações,
e na infraestrutura social de educação, saúde, saneamento básico e habitação. Com a implantação de empresas estatais, que ocorreu também no período, para atuar em setores estratégicos para o desenvolvimento nacional e compensarem as debilidades do capital privado nacional, porque existem muitas críticas com relação às estatais, mas muitos dos críticos não consideram o fato de que as empresas estatais foram implantadas no Brasil por conta da deficiência do capital privado, seja nacional ou internacional, para atuarem na economia brasileira. Além disso, as empresas estatais que foram implantadas, na sua quase que absoluta maioria, teve o propósito de atuar em áreas estratégicas para o desenvolvimento nacional. Como é o caso da Petrobras, no setor de petróleo, a Eletrobras, no setor de energia elétrica, o próprio Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um banco de desenvolvimento, foi criado, é uma estatal que foi criada no sentido de fomentar os investimentos na economia brasileira, seja no setor agropecuário, seja no setor industrial ou no setor de comércio e de serviços. De modo que as estatais, elas preencheram um vácuo que o capital privado, nacional e internacional, não preenchia. Além disto, o governo brasileiro fez concessão de incentivos fiscais e financeiros para o desenvolvimento industrial de todas as regiões do Brasil, com a adoção de políticas de desenvolvimento científico e tecnológico e com políticas de proteção da empresa nacional da competição predatória do capital estrangeiro e de produtos exportados. Foi nesse período que o governo adotou a política de substituição de importações, quando passou a produzir internamente produtos que antes eram importados do exterior. Não se pode negar que houve legados positivos do nacional-desenvolvimentismo brasileiro de 1930 a 1980, como, por exemplo, a implantação do Parque Industrial em São Paulo, o maior da América Latina e um dos maiores do mundo. E, além de São Paulo, foram implantados também parques industriais em outras regiões do país. Houve um aumento do tamanho do produto interno bruto do país, crescente geração de renda e emprego, aumento da renda nacional e modernização do Brasil em todas as áreas. E no setor de transportes, por exemplo, transporte aéreo, o transporte rodoviário, o transporte ferroviário, de cabotagem, houve investimentos públicos extraordinários, bastante elevados, que contribuíram para a modernização desses setores. As causas do declínio econômico e social do Brasil de 1980 a 2022 estão relacionadas com o fato de, a partir de 1990, os governos brasileiros terem adotado o modelo econômico neoliberal, que é o grande responsável por levar o Brasil à bancarrota econômica e à devastação social deste período, apesar dos esforços dos governos Lula e Dilma Rousseff no combate à fome e à miséria da população, com programas de transferência de renda como Bolsa Família, entre outras iniciativas no plano social. É oportuno observar, agora nós falamos
que o modelo nacional desenvolvimento contribuiu para promover aquela alavancagem que eu falei na economia. O modelo econômico liberal teve como princípios os seguintes: mínima participação do Estado nos rumos da economia nacional. O Estado não atuou como indutor, como planejador da economia. O Estado brasileiro abdicou de planejar a economia nacional quando o modelo neoeconômico neoliberal foi adotado. Então, como eu disse, houve mínima participação do Estado nos rumos da economia nacional. Foi adotada a política de privatizações de empresas estatais. É importante observar que a privatização de empresas estatais, ela não foi assumida, sobretudo nos governos Lula e Dilma Rousseff, mas ela teve início no governo Fernando Henrique, houve continuidade no governo Michel Temer e aprofundado no governo Jair Bolsonaro. Então, várias estatais foram, digamos assim, privatizadas. E a privatização não significou a passagem dessas empresas para as mãos de brasileiros, mas todas foram entregues ao capital internacional. Ou seja, além da privatização, houve a desnacionalização dessas empresas estatais. Como eu disse, houve uma política de privatização das empresas estatais, pouca intervenção do governo no mercado de trabalho. Essa é uma das características do modelo neoliberal. Outra, livre circulação de capitais internacionais, que foi o que aconteceu, e ênfase na globalização, que foi o que aconteceu. A economia brasileira se voltou para o mercado externo, sobretudo. Muitas vezes em detrimento do atendimento das necessidades do mercado interno. A abertura da economia para a entrada de multinacionais, foi o que aconteceu. E isso foi um dos fatores determinantes da desindustrialização que o país enfrentou. Porque com a abertura da economia, houve invasão de produtos importados e, além disso, de capitais externos que absorveram empresas nacionais, ativos nacionais, por conta dessa abertura. Houve a adoção de medidas contra o protecionismo econômico. Porque na época do nacional desenvolvimentismo, havia proteção das empresas nacionais contra a competição predatória de produtos importados. Com o neoliberalismo, com o modelo neoliberal, essa proteção desapareceu. Desburocratização do Estado com a adoção de leis e regras econômicas mais simplificadas para facilitar o funcionamento da economia, claro, em benefício dos interesses, sobretudo internacionais. Diminuição do tamanho do Estado para torná-lo, o discurso era isso, para torná-lo mais eficiente, mas na realidade com o propósito de enfraquecê-lo. Não interferência do Estado nos preços de produtos e serviços que devem ser determinados pelo mercado com base na lei da oferta e da procura. O controle da inflação pelo Estado através de políticas monetárias, com base em metas de inflação, como o governo brasileiro adotou desde 1994, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. A adoção pelo Estado da política de câmbio flutuantes. Então, o câmbio ele flutua de acordo com a oferta e a demanda de dólares no mercado interno. E não o câmbio fixo, que, na minha opinião, seria a forma mais concreta de proteger a economia brasileira de
crises que possam ocorrer externamente. E a obtenção de superávit fiscal para o pagamento do serviço da dívida pública foi uma outra exigência. Então, por exemplo, o governo estabeleceu um teto de gastos para a educação, para a saúde, para a própria, até para a própria administração da máquina do Estado, estabeleceu um teto de gastos para essas despesas, congelando essas despesas. Entretanto, o superávit fiscal não foi congelado. Quer dizer, o governo tinha que gerar superávit fiscal com o propósito de pagar a dívida pública. E observe o seguinte, muito da dívida pública, de dívida pública interna existente no Brasil, tem como credores pessoas jurídicas e pessoas físicas existentes, residentes fora do país. Então, o orçamento da União, na realidade, ele deveria, de acordo com o modelo neoliberal, deveria ser utilizado fundamentalmente para pagar os credores internacionais da dívida, em detrimento dos interesses da população. Então vocês vejam aí essa ação criminosa que foi a adoção do teto de gastos para conter os gastos com a educação, com saúde e com aquilo que é necessário para o desenvolvimento do nosso país. Isso foi produzido pelo governo Michel Temer, que aprovou o teto de gastos, que na realidade representa uma asfixia da economia brasileira. A prática vem demonstrando a inviabilidade do modelo econômico neoliberal no Brasil. A recessão econômica atual, a acentuada desindustrialização do país, a insolvência da União, Estados e municípios, a elevação desmesurada da dívida pública federal, a falência generalizada de empresas e o desemprego em massa demonstram a inviabilidade do modelo neoliberal implantado no Brasil. Não há dúvida quanto a isso. Tomando por base os resultados que o país obteve com a aplicação do modelo neoliberal. Está comprovado, portanto, que a inserção do Brasil à globalização econômica neoliberal a partir de 1990, com a adoção do modelo econômico neoliberal, foi extremamente negativa, do ponto de vista econômico e social. Não apenas aquela figura que nós nos mostramos, mas também a figura 2, a segunda figura que vamos lhes mostrar, deixam bastante claro que a inserção do Brasil à globalização econômica neoliberal a partir de 1990 significou a queda no crescimento do PIB em comparação com as taxas alcançadas de 1930 a 1980, durante os governos de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e os governos militares pós-1964, quando o Brasil adotou o modelo nacional desenvolvimentista e apresentou taxas de crescimento decenal do PIB entre 4,4% e 8,6%. Entretanto, o Brasil apresentou baixíssimas taxas de crescimento decenal do PIB inferiores a 3,7% de 1991 a 2020, com a adoção do modelo econômico neoliberal. Vamos lhe mostrar um segundo gráfico em que nós temos aqui dados de 1901 a 2020, referentes à taxa de crescimento decenal, ou seja, contado de 10 em 10 anos, ou seja, de 1901 a 1910, de 1911 a 1920, de 1921 a 1930 e assim por diante. Então, esses dados estão aqui e dá para perceber claramente que o país alcançou taxas elevadas de desenvolvimento de 1931 até 1980, conforme nós demonstramos no gráfico anterior. Mas de 1980
até o presente momento, as taxas de crescimento do PIB do Brasil são raquíticas. Apenas no governo Lula, no primeiro governo, no segundo governo Lula, de 2001 a 2010, é que o Brasil teve um crescimento nesse decênio, de 3,7%. Entretanto, teve um crescimento de 1,6% de 1981 a 1990, de 2,6% de 1991 a 2000, de 2001 a 2010 de 3,7% e de 0,8% de 2011 a 2020. Dá para perceber a diferença flagrante entre as taxas de crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil, do período nacional desenvolvimentista, de 1930 até 1980, para o período neoliberal, de 1990 até 2020. Esse gráfico aqui demonstra de forma indiscutível o que aconteceu no Brasil desde 1900, ou seja, desde a República Velha, desde a proclamação da República, até 1930, praticamente a economia não cresceu significativamente, só apresentou taxas elevadas de crescimento de 1931 até 1980, está aqui os dados. Entretanto, de 1980 até 2020, as taxas de crescimento estão muito longe do que foi alcançado de 1930 a 1980. E muito longe do que foi alcançado na Primeira República, na República Velha, desde a proclamação da República até 1930. Dá para observar que as taxas de crescimento desse período são maiores do que a do período neoliberal. Então não há justificativa para manter um modelo econômico que produz crescimentos raquíticos da economia brasileira. Então, esse gráfico aqui demonstra de forma cabal que o modelo econômico neoliberal é inviável como alavancador do crescimento da economia brasileira. Bem, o desenvolvimento econômico alcançado pelo Brasil durante o período 1930 a 1980, com o modelo nacional desenvolvimentista, meus amigos, foi sustentável. O que é que garante o crescimento de uma economia? E isso é um ponto que eu queria deixar aqui bem claro. Para que a economia cresça, é preciso que haja o quê? Taxas de investimento público e privado. O que é o investimento? É utilizado na construção de ferrovias, de rodovias, de indústrias. Quer dizer, é preciso que haja investimento para que isso aconteça. No período 1930 a 1980, o modelo nacional de desenvolvimento foi sustentável devido às elevadas taxas de investimento público e privado. Tanto o investimento público como o privado foram altos durante o período. Nós temos um gráfico aqui que mostra que de 1990, de 1930 a 1980, o crescimento econômico, ou melhor, a taxa de investimento foi crescente. Por exemplo, a taxa de investimento em 1930 correspondeu a 7% do PIB, ou seja, do Produto Interno Bruto. 7% do Produto Interno Bruto. Isso em 1930. Em 1980, atingiu 24%, ou seja, saiu de 7% do investimento para atingir 24% do PIB. É um número extremamente elevado que aconteceu em 1930. Entretanto, de 1930 até 2019, até 2020, o que é que aconteceu? Houve uma queda na taxa de investimento. A taxa de investimento caiu de 24% do PIB para 15%
0,5% do PIB. Houve um declínio da taxa de investimento. Durante a época neoliberal, houve queda no investimento público, porque o Estado ficou, digamos assim, impedido de investir, pelas razões que apontei, porque praticamente o Estado Nacional foi impedido de intervir na economia brasileira, até por conta da filosofia do modelo econômico neoliberal, que é do Estado não intervencionista. E o capital privado, por sua vez, não foi suficientemente capaz de dar sustentação ao crescimento da economia brasileira após 1990, conforme esse gráfico aqui mostra. Olha aqui, nós temos o gráfico da taxa de investimento da economia brasileira. Aqui, a taxa de investimento é de 1908, por exemplo, de 1908 até 1930, houve uma queda na taxa de investimento da economia. E a Revolução de 30, ela possibilitou alavancar o crescimento para atingir essa tendência crescente de crescimento durante o período até 1980. De 1980 até 2020, houve um declínio na taxa de investimento. Então, como eu lhes disse, para que a economia cresça e se desenvolva, é preciso que haja elevação na taxa de investimento, sobretudo público e privado. É claro que há outros fatores que podem contribuir para aumentar o produto interno bruto, como o aumento do consumo das famílias, como, por exemplo, também o aumento da receita de exportações. Por exemplo, o que tem sustentado mesmo esse crescimento raquítico da economia brasileira, nesse período neoliberal, é o crescimento do consumo das famílias, apesar do desemprego, né, que foi produzido durante o período, e, sobretudo, receita de exportação, com a contribuição, por exemplo, do agronegócio, que o Brasil, quer dizer, evoluiu do ponto de vista estrutural, porque deixou de ser um país industrializado, ou em processo de industrialização, para voltar a ser um país agrícola. Até 1930, só para vocês terem uma ideia, o Brasil era um país quase que inteiramente agrícola. Havia algumas poucas e pequenas indústrias no país, mas a partir de 1930, com o processo de industrialização, o Brasil se tornou um país em processo de industrialização. E a indústria foi ocupando espaços cada vez maiores em comparação com o setor agropecuário. Mas o que se observa hoje é o declínio da indústria e um aumento da participação do setor agropecuário, o que indica que o país é como se tivesse voltado para o passado. De modo que uma das prioridades do governo Lula é o de promover a reindustrialização do país. Espero que sejam bem-sucedidos nessa ação a ser empreendida pelo governo Lula a partir desse momento. Bem, então, dito isto, dá para perceber que as taxas de crescimento que o Brasil obteve de 1930 a 1980 se deveu fundamentalmente às taxas de investimento que foram processadas durante esse período na economia brasileira. Então, meus amigos, para que o país cresça e se desenvolva efetivamente, é preciso que haja investimentos no país. No período de 1930 a 1980, com a adoção do modelo econômico nacional desenvolvimentista, houve vultosos investimentos do governo federal. Isso explica porque houve aquela
escalada nos investimentos do país durante aquele período. Houve investimento do governo federal na expansão da infraestrutura econômica de energia, transportes, comunicações, na infraestrutura social de educação, saúde, habitação e saneamento básico, em investimentos privados, nacionais e estrangeiros. Houve um afluxo de muito investimento estrangeiro, sobretudo a partir da década de 1950, com a implantação por exemplo, da indústria automobilística no país, que teve uma importância muito grande devido ao fato de que a indústria automobilística ela repercute em todos os setores da atividade econômica. Então, esses investimentos privados nacionais e estrangeiros, eles foram aplicados na indústria, no comércio e no serviço. Foram esses investimentos, tanto do setor público quanto do setor privado, que contribuíram para o elevado crescimento do PIB do Brasil de 1930 a 1980. Neste período, o governo teve um papel de indutor do processo de desenvolvimento, com a adoção do modelo econômico nacional desenvolvimentista. Entretanto, no período 1989-2019, que nós mostramos no gráfico nessa figura, a figura 3, que nós mostramos, da taxa de investimento. Neste período de 1989 ou 1990 até 2020, com a adoção do modelo econômico neoliberal, houve queda na taxa de investimento público e privado na economia brasileira, que caiu de 27% do PIB em 1989 para 15,5% do PIB em 2019, conforme mostra a figura 3, aquela que eu lhes mostrei, certo? É essa daqui. Por exemplo, em 1989, era de 27% do PIB e caiu para 15,5%. Quer dizer, quando há uma queda de investimento, significa que o mercado não é atrativo para o país. Agora, por que não foi atrativo para o país? Porque também houve um processo de desemprego em massa no país. 12 milhões de trabalhadores desempregados. Então o mercado enxugou. Na medida que a quantidade de desempregados aumenta, diminui o consumo das famílias. Este fato explica a queda ocorrida no crescimento do PIB no período 1990 até 2020 e, consequentemente, o aumento vertiginoso do desemprego, a queda no consumo das famílias e a falência generalizada de empresas no país. E isso tudo que aconteceu explica o desastre, a devastação econômica que foi produzida no país durante esse período. Outra grave consequência para o Brasil, imposta pelo modelo econômico neoliberal, foi o processo de desindustrialização, meus amigos, da economia brasileira, de 1989 a 2019, os dados que nós dispomos, conforme nós temos aqui na figura que nós vamos lhes apresentar agora. A análise dessa figura deixa evidenciada a queda na participação da indústria na formação do PIB do Brasil de 1987 a 2019, que são os dados que nós obtivemos. Quando o PIB, por exemplo, em 1987 era de 27,3%,
ou seja, a participação da indústria na formação do PIB brasileiro era de 27,3%. Em 2019 caiu para 11%. Quer dizer, houve um encolhimento da indústria brasileira durante esse período. Isso graças ao modelo econômico neoliberal. Por que é que houve esse encolhimento? Houve esse encolhimento em grande medida porque a indústria brasileira, com a abertura da economia promovida pelo modelo econômico neoliberal, pelos governos que aderiram ao modelo econômico neoliberal, a indústria brasileira não teve condições de competir com os produtos importados. Então, muitas delas fecharam suas portas. Então, foi isso que aconteceu efetivamente. Quer dizer, os custos de produção, os preços praticados pela indústria brasileira não eram capazes de fazerem frente aos preços dos produtos importados, sobretudo da China, cujos preços que praticamente trucidou a indústria nacional. Então, se nós queremos evitar fazer com que esse processo de desindustrialização deixe de ter continuidade, então é preciso que sejam adotadas medidas de proteção da indústria nacional, pelo menos para salvar o que resta dela. Senão, nós vamos ficar um país totalmente agrícola. Vamos regredir economicamente. Essa que é a realidade. Então, fica bastante claro que a desindustrialização ocorreu no Brasil devido à abertura da economia, que fez com que a indústria nacional não fosse competitiva em relação aos produtos importados. Bem, pode-se afirmar que a economia brasileira só voltará a crescer se for abandonado o modelo econômico neoliberal, com sua substituição pelo modelo econômico nacional desenvolvimentista, claro que ajustado aos novos tempos, com o Estado brasileiro atuando como indutor do desenvolvimento econômico e social, que é a condição para elevar as taxas de investimento público e privado na economia. Porque na medida que o Estado atua como indutor do processo de crescimento econômico, o setor privado acompanha o Estado. Então, o Estado brasileiro deve atuar como indutor do desenvolvimento econômico e social, que é a condição para elevar as taxas de investimento público e privado na economia, sustar a desindustrialização do país e promover o crescimento do Produto Interno Bruto Nacional. A experiência nacional desenvolvimentista de 1930 a 1980 no Brasil é uma demonstração cabal da necessidade de o Estado Nacional brasileiro atuar como indutor do processo de desenvolvimento nacional. Então, esse é o primeiro bloco, meus amigos, que nós apresentamos, evidenciando a necessidade do abandono do modelo econômico neoliberal, com sua substituição pelo modelo econômico nacional desenvolvimentista para promover o crescimento econômico e a redução do desemprego, em que o Estado voltaria a atuar no planejamento da economia nacional e atuar como indutor do processo de crescimento econômico. Esta é a tese que nós estamos defendendo e estamos justificando. Nós não estamos defendendo essa mudança puramente por questões ideológicas do ponto de vista econômico, mas os fatos, baseado em dados e fatos. Se nós tivermos um modelo que foi bem sucedido e foi substituído por um outro modelo que foi mal sucedido, o lógico, o racional seria nós abandonarmos o modelo mal sucedido e adotarmos aquele que foi bem sucedido durante 50 anos da história econômica do país.
Esta é a primeira observação, meus amigos, que nós gostaríamos de fazer quanto à reconstrução da devastada economia brasileira. Seria a primeira estratégia a ser adotada, seria essa. Agora, o segundo bloco de assuntos relacionados com a reconstrução da devastada economia brasileira é relacionado com a necessidade do abandono da política do teto de gastos públicos, que foi adotada no governo Michel Temer. E eu defendo a necessidade do abandono dessa política do teto de gastos, para descongelá-lo, visando não restringir a ação do governo federal na promoção de investimentos públicos. Porque o que aconteceu, meus amigos, é que com a PEC 55/2016, durante o governo Michel Temer, foi praticado um crime contra o desenvolvimento do Brasil, porque limitou gastos públicos pelos próximos 20 anos. Ou seja, o gasto público de 2016, ele deveria ser mantido até os próximos 20 anos. O governo foi colocado diante de uma camisa de força que explodiu em vários momentos durante o governo Bolsonaro. Observe que o Bolsonaro teve que fazer várias PECs. Claro que várias dessas PECs, com a intenção de gerar recursos para financiar a sua campanha eleitoral, mas muitas dessas PECs foram adotadas também com o propósito de romper com o teto de gastos, já que o teto de gastos é um fator impeditivo à ação do governo no enfrentamento dos problemas, como, por exemplo, durante a pandemia do novo coronavírus. Teve que se fazer uma PEC para que recursos fossem utilizados, fossem adotados no enfrentamento da pandemia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que essa PEC que foi aprovada durante o governo Michel Temer, colocou o seguinte, limitou os gastos públicos pelos próximos 20 anos, a partir de 2017, que só seriam reajustados com base na taxa de inflação do ano anterior. Ou seja, manteria o gasto público congelado. Isso implica, na prática, que os gastos públicos não poderiam crescer durante sua vigência de 20 anos. Isto é, seriam congelados durante 20 anos, comprometendo os investimentos públicos em infraestrutura de energia, transportes, comunicações, educação, saúde, saneamento básico e habitação popular, necessários ao desenvolvimento econômico e social do Brasil. Então, o teto de gastos públicos foi aprovado pelo Congresso Nacional sob o argumento, sabe qual foi o argumento, meus amigos? De que com essa medida haveria contenção, a diminuição da dívida pública, que, muito ao contrário, está em trajetória crescente, conforme nós vamos lhes mostrar nessa nossa próxima figura. Observe aqui o seguinte, que a dívida pública do setor público, a dívida bruta do setor público, evoluiu de 2001, que correspondia a 52% do PIB, cresceu em 2003 para 63% do PIB. Depois começou um processo de declínio na dívida pública do setor público. Isso até 2013. Então houve um declínio de 62% do PIB para 52% do PIB. Quer dizer, em 2013, praticamente a dívida pública correspondia à dívida de 2001, em percentagem do PIB. Mas de 2013 até o presente momento, houve uma escalada
crescimento exponencial da dívida pública, que atingiu 79,8%, ou seja, quase que 80% do PIB em 2019. Então dá para perceber que, por exemplo, apesar do teto de gastos ter sido adotado para diminuir a dívida pública, muito pelo contrário, promoveu o seu crescimento. Aqui. Aqui temos a dívida pública em 2001. Observe que em 2013, praticamente o mesmo valor de 2001. Agora, de 2013 para cá, houve uma aceleração da dívida pública, que o teto de gasto deveria diminuir, pelo contrário, aumentou. Então, significa que é uma medida ineficaz, não cumpriu seu propósito, seu objetivo. E só por isso já deveria ser abandonado. Agora, esse aumento exponencial da dívida pública vem resultando no crescimento do déficit primário. Eu vou lhes mostrar aqui o que é o déficit primário do governo federal, que para realizar sua cobertura se endivida ainda mais com a venda de títulos públicos, pois a consequência é o comprometimento a cada ano do orçamento da União, que destinou 50,8% dos recursos para o pagamento de juros e a amortização da dívida pública, que nós vamos lhes mostrar numa outra figura aqui. Eu queria lhes observar o seguinte, que quando a gente fala em déficit primário, ele corresponde à diferença entre o dispêndio do governo e o que é arrecadado de tributos, sem considerar o gasto com pagamento de juros e amortização da dívida pública. Esse é o déficit primário. O déficit público total, entretanto, é a soma do déficit primário, que é a diferença entre os dispêndios do governo e o que é arrecadado de tributos, é a soma desse déficit com o pagamento dos juros e amortização da dívida. Então, vou lhes mostrar primeiro um gráfico muito importante, que é esse que mostra o que aconteceu com o déficit primário, que é a diferença entre o que o governo arrecada e o que o governo tem de dispêndios. Dá para observar aqui nesse gráfico, por exemplo, até 2015, o governo arrecadava mais do que o que gastava para a manutenção da máquina administrativa do governo e para a realização dos investimentos, por exemplo, em educação, saúde, etc, etc. Mas a partir de 2015, o próprio gasto do governo, os dispêndios do governo, isso sem computar pagamento de juros e amortização da dívida, só os dispêndios do governo superaram amplamente a arrecadação. O que é que aconteceu com a arrecadação? Devido à recessão, que aconteceu durante o período, ou seja, a taxa de crescimento, o declínio da taxa de crescimento do produto interno bruto, a arrecadação do governo caiu. E os dispêndios do governo aumentaram por conta da inflação. O resultado foi um declínio fiscal significativo durante o período. Aqui nós temos dados em bilhões de reais. Aqui, o que está acima dessa linha pontilhada que nós vamos mostrar, o que está acima é o superávit primário, ou seja, quando o governo arrecada mais do que gasta de dispêndios próprios com suas atividades. E o que está abaixo corresponde ao déficit primário do governo federal, que de 2015 até o presente momento tem sido negativo. Agora, observe que de 2012 até o momento atual há um declínio do déficit primário, quer dizer, uma queda.
e se acentuou nos últimos tempos. Está aqui a informação. Por exemplo, os dados que estão acima dessa linha pontilhada é o superávit primário. Nesses anos aqui, o governo arrecadou mais do que o que gastou, apresentou de dispêndios, tanto para a manutenção da máquina administrativa, como também nos investimentos em educação, saúde, etc, etc. Mas isso até 2015. De 2015 até o presente momento, a arrecadação do governo não tem sido suficiente para suprir esses dispêndios, que são maiores do que os gastos do governo. Bem, na medida em que esse déficit se acentuou ao longo do tempo, isso significou que o governo, para cobrir o rombo, vamos dizer assim, no orçamento, teve que vender títulos públicos. Quando o governo vende títulos públicos, ele aumenta a dívida pública. Há um comprometimento do orçamento da União. E esse comprometimento do orçamento da União está mostrado aqui nesse gráfico. Aqui nós temos o seguinte: quanto o governo aloca de recursos no orçamento da União para pagar a Previdência Social, por exemplo, de 19,58%. Isso foi em 2021. 19,58% do total do orçamento da União foi destinado à Previdência Social. Por exemplo, a saúde, 4,18%. Assistência social, 4,11%. Educação, 2,40%. Defesa Nacional, ou seja, as Forças Armadas, 1,94%. Judiciário, 0,95%. Administração, a máquina administrativa, 0,62%. Para a agricultura, 0,42%. Transferências para estados e municípios, 9,06%. Então, eu diria o seguinte: menos da metade do orçamento da União é destinado para a cobertura desses gastos. Mas mais da metade é destinado ao pagamento de juros e amortização da dívida pública, que alcançou 50,78% de todo o orçamento da União, ou seja, o equivalente a 1,96 trilhões de reais em 2021. Então é esse o quadro que está aqui, mostra claramente que a maior parte do orçamento do governo federal é destinado a pagar os rentistas, aos bancos, aos credores, tanto os residentes no Brasil como no exterior. Então, o que nós precisamos, uma das medidas que nós recomendamos, é renegociar o pagamento dessa dívida, a fim de que uma parcela, vamos supor, 20% ou 30% dessa dívida, dessa parte do que seria o pagamento de juros e amortização, ela seja disponibilizada pelo governo federal para investir em educação, em saúde, em infraestrutura de energia, transportes, comunicações, etc. Entendeu? Então, essa situação aqui tende a se agravar com o tempo, se for mantido o modelo econômico neoliberal, que impede que a economia cresça e, consequentemente, a arrecadação pública também não cresça, e seja mantido o teto de gastos. Me parece que o governo Lula vai adotar uma postura nacional desenvolvimentista e vai batalhar para colocar um fim no teto de gastos, porque senão o governo ficará asfixiado na sua ação durante todo o seu mandato.
Em um terceiro bloco, nós falamos que, no primeiro bloco, mostramos a necessidade de substituição do modelo econômico neoliberal pelo modelo nacional desenvolvimentista. No segundo bloco de temas que nós abordamos, falamos da necessidade de levar ao fim o teto de gastos, a fim de que o governo possa dispor, ter capacidade de realizar investimentos públicos. Mas não basta só isso, é preciso também renegociar com os credores da dívida pública o alongamento do pagamento da dívida pública, para o governo federal dispor de recursos para investimentos. Então, para reduzir o comprometimento a cada ano do orçamento da União, que destinou 50,8% dos recursos para o pagamento de juros e amortização da dívida pública em 2021, é preciso que o governo federal renegocie com seus credores o alongamento do pagamento dos juros, ou seja, aumenta o prazo de pagamento para reduzir os encargos anuais com o pagamento da dívida, para que o governo federal disponha de recursos para investir na infraestrutura econômica e social do país. Se o propósito do governo brasileiro é o de diminuir a dívida pública, o correto é promover o crescimento econômico do Brasil, que é impossível de realização com a existência do modelo econômico neoliberal e do teto de gasto público. Então precisa remover esses dois obstáculos para que a economia possa voltar a crescer e se desenvolver. O crescimento econômico do país e o alongamento do pagamento dos juros e amortização da dívida pública seriam as estratégias a serem adotadas para reduzir a dívida pública no Brasil também. Quer dizer, a gente reduziria a dívida pública com o país crescendo, e para isso precisa mudar o modelo econômico e alongar o pagamento de juros da dívida. Então, essas seriam as medidas a serem adotadas para reduzir a dívida pública no Brasil e não o estabelecimento do teto de gastos públicos, como foi adotado pelo governo Michel Temer e mantido pelo governo Jair Bolsonaro. O crescimento econômico só poderá acontecer com o governo federal exercendo um papel proativo na realização de investimentos, sobretudo de infraestrutura, que não poderá ocorrer com a existência da camisa de força representada pelo teto de gastos públicos. Além do crescimento econômico, outra receita básica para diminuir a dívida pública consiste no governo federal não gastar mais do que arrecada de impostos. Então é importante que o governo federal também seja, digamos assim, busque a racionalidade no gasto. É que o gasto seja efetivamente aplicável naquelas ações que são absolutamente necessárias ao desenvolvimento do país. Tem que ser rigoroso na adoção de medidas que levem à elevação do gasto. O gasto só se justifica desde que haja uma contrapartida que seria o crescimento econômico, o desenvolvimento da economia brasileira. Bem, as conclusões que nós podemos extrair de tudo isso que nós falamos é de que o governo Lula precisa fazer com que haja o abandono do modelo econômico neoliberal, que devastou a economia brasileira de 1990 até o presente momento, com sua substituição pelo modelo econômico nacional desenvolvimentista, para promover o crescimento econômico e a redução do desemprego no Brasil. Essa seria a primeira estratégia a ser adotada pelo governo Lula, na nossa modesta opinião. A segunda estratégia seria o governo Lula fazer com que haja o abandono da política do teto de gastos existente no Brasil para descongelá-lo, visando não restringir a ação do governo federal na promoção de investimentos públicos. Isso, por sinal, já foi afirmado pelo próprio presidente Lula no seu discurso ontem, em sua posse no Congresso Nacional, e iria acabar com o teto de gastos.
E a terceira e última das grandes estratégias a serem adotadas pelo governo Lula seria o de promover o crescimento econômico, ou melhor, seria o de renegociar com os credores da dívida pública o alongamento do prazo de pagamento da dívida pública, para o governo federal dispor de recursos para investimentos. O que eu tenho a lhes dizer é que, sem a adoção dessas estratégias, o governo Lula estaria impedido de promover o crescimento econômico do Brasil e combater a recessão com a adoção de medidas compensatórias do ponto de vista macroeconômico. Portanto, meus amigos, são estas as recomendações que nós apresentamos. Esperamos que o governo Lula as implemente. Eu não vejo outra alternativa para o país se não caminhar nessa direção que acabamos de propor. E vamos aguardar as medidas que sejam implementadas pelo governo Lula, a fim de verificar se elas estão aderentes àquilo tudo que nós acabamos de expor, ou se nós vamos continuar nessa situação catastrófica em que nos encontramos, com o modelo econômico neoliberal imperando e devastando a economia brasileira. Essa é a nossa segunda contribuição, meus amigos, para o governo Lula. A primeira nós apresentamos no vídeo anterior, quando nós abordamos como combater o neofascismo, fortalecendo a democracia em nosso país. Agora nós estamos propondo medidas que possam contribuir para reconstruir a devastada economia brasileira. Espero que nossas propostas elas sejam implementadas, porque entendemos que elas caminham no sentido de trazer o progresso político, econômico e social do país. Um grande abraço para todos.